Olá, me chamo Amanda Zink. E eu sou Gabriele Boschetti. Somos do curso técnico em Edificações Integrado Turma 10 e nós iremos apresentar nossa prática profissional integrada sobre natação. O que é a natação? A natação é um exercício, arte ou esporte de nadar pelo movimento dos braços e pernas, dentro ou sobre a água, geralmente praticada como um desporto ou simples divertimento. É considerada um dos exercícios mais completos por movimentar grande parte dos músculos e articulações do corpo. Qual é a origem da natação? A natação foi uma ação que surgiu na pré-história com seus primeiros registros através de pinturas rupestres por volta de 7.000 a.C. Os primeiros humanos usavam o nado como locomoção, para busca de alimentos e até fugir de perigos terrestres. No Egito Antigo, os filhos dos nobres e dos faraós aprendiam a nadar desde cedo porque a atividade estava incluída na sua educação. Já na antiga Roma, a natação era algo de extrema importância, pois fazia parte do treinamento militar e o simples fato de saber nadar lhe daria um alto status social. O mesmo ocorria na Grécia, tanto que foi nos Jogos Istmicos que surgiram as primeiras modalidades desse esporte, em homenagem a Poseidon, deus do mar. Na Idade Média, houve uma decaída na procura e na evolução da natação devido à crença de que sua prática disseminaria doenças. No período do Renascimento, teve sua ascensão na Europa com a criação de várias piscinas públicas, principalmente em Paris durante o reinado de Luís XIV. Somente na primeira metade do século XIX que a natação passa a ser realizada como um esporte competitivo, com suas primeiras provas em 1837 na cidade de Londres. O primeiro torneio ocorreu na Austrália, em 1858, na modalidade dos 400 metros. Ela é presente nos Jogos Olímpicos desde sua primeira edição, em 1894. No Brasil, foi integrada em 1897 junto da fundação da União Regatas Fluminense. Um marco importante na história da natação é a fundação da FINA, que é a Fundação Internacional de Natação, em 1908. Quais são os estilos de nado? Os tipos de nado foram tomando forma com o passar dos anos e atualmente existem 4 estilos: borboleta, costas, peito e crawl. Crawl. O nado crawl é o resultado de uma busca por um nado que diminuísse a resistência da água e aumentasse a velocidade do homem. Esse nado, com o batimento alternado dos pés e dos braços, foi criado em 1983 na Austrália. A posição do corpo deve ser a mais paralela possível da linha da superfície da água, e as ações das pernas embaixo desse mesmo nível. A ação dos membros inferiores se faz em golpes curtos e alternados, e a dos membros superiores é também alternada, com a recuperação dos braços fora d'água. A ação dos braços é dividida em 2 partes, a fase aérea e a fase aquática. A fase aérea é o momento de recuperação do nado, onde há o mínimo de gasto energético. Na fase aquática, ocorre todo o trabalho da propulsão na água, com a maior perda de energia. Costas. A técnica do nado costas consiste no batimento das pernas e rotação alternada dos braços, com uma fase propulsora subaquática e uma fase de recuperação aérea. A posição do corpo deve ser a mais paralela possível da linha da superfície da água e as ações das pernas embaixo deste mesmo nível. A ação dos membros inferiores se faz em golpes curtos e alternados, e a dos membros superiores é também alternada, com a recuperação dos braços fora d'água. Assim como o nado crawl, o movimento dos braços é dividido em fase aérea e fase aquática. Peito. De todos os nados, esse é o que precisa de mais técnica, força e coordenação para ser executado. Esse nado é o que mais causa lesões nos participantes, pois a força da pernada é muito forte, ocasionando lesões principalmente nos joelhos e adutores dos atletas. A posição do corpo é horizontal, com o peito para baixo. O corpo permanece no mesmo nível do ombro e do quadril, com a cabeça se elevando e abaixando durante a respiração. Borboleta. O nado borboleta evoluiu do nado peito. É considerado o segundo mais rápido, perdendo somente para o crawl. Esse nado é o que possui maior demanda energética. O ciclo completo envolve 2 pernadas e uma braçada. Uma das principais características é que não há o movimento
parte superior e inferior do corpo na passagem para a água. Esse estilo é o que exige mais força para resistir à resistência da água. O corpo deve estar o mais paralelo possível à linha da água. A respiração é frontal. Recomenda-se respirar quando os braços começam a sair da água. Qual é o local ideal para a prática da natação? O local correto onde a natação ocorre é em um ginásio ou ambiente com uma piscina específica, que meça de 2 metros de profundidade, 25 metros ou 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. São divididas em 8 raias, cada uma com 2,5 metros, onde se encontram os competidores. A temperatura da água deve ser entre 25 a 28 graus Celsius. O clima da região onde o esporte é realizado não influencia no rendimento do atleta, visto que o ambiente pode ser resfriado ou aquecido. Entretanto, um fator que muda o desempenho de um nadador é a altitude. Ao exercer atividades sobre altas altitudes, o esportista está sujeito a menos oxigênio e a uma menor pressão atmosférica. Isso faz com que seu corpo aprimore sua potência aeróbica e anaeróbica para se manter estável. Quais são os benefícios da natação para a saúde? Independente do tipo de nado, esse exercício tem múltiplos benefícios para a saúde, tanto física quanto mental do indivíduo. A natação trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo, trazendo assim o equilíbrio muscular do corpo e a maior flexibilidade. Há também a melhora da circulação sanguínea, o ganho de massa muscular simultâneo à perda calórica, a redução da artrite e da diabetes e o controle do colesterol. Em uma pesquisa feita por Gesiliane Bide Delfim, ela entrevista pessoas acima dos 40 anos que iniciaram na natação e questiona suas motivações. Correspondente ao gráfico, a maior parte dos homens pratica natação para melhorar sua saúde, assim como a maioria das mulheres, que também fazem essa prática para aprendizagem. No corpo, os músculos exercitados são o abdômen, o esternocleidomastoide, que é o músculo do pescoço, a grande dorsal e os braços, que são o movimento do supinador e do pronador. Entretanto, cada tipo de nado com suas especificidades treina partes diferentes do corpo. Além de exercitar o corpo, nadar melhora a mente, diminui a ansiedade e o estresse, combate a depressão e te deixa mais saudável, mentalmente como um todo. Como é a alimentação de um atleta de natação? De acordo com Alan Thiago Scaglione, nutricionista da Estima Nutrição, para ter um bom desempenho como nadador ou até para quem pratica natação como lazer, é essencial ter uma boa alimentação. Isso porque existem duas opções de refeição que devem ser pré-treino para nadadores. Uma precisa acontecer entre 2 a 3 horas antes do exercício e deve ser completa, à base de carboidratos complexos, como batata doce, mandioca e inhame, e proteínas magras, como queijo ricota, frango e peixe. Conforme Scaglione, a segunda refeição deve ser feita de 1 a meia hora antes de nadar e deve ser feita apenas à base de carboidratos para fornecer energia para o nadador. Ele explica que as proteínas possuem uma digestão mais lenta, podendo assim causar desconforto e gases durante o treino. As fibras e as gorduras também não são recomendadas pelo mesmo motivo das proteínas. Entretanto, elas podem levar a vômitos, câimbras, desconforto gástrico e até afogamento por indigestão. Após a realização do exercício, uma boa dica é fazer uma refeição completa rica em carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais para a recuperação muscular e de glicogênio. Segundo o nutricionista, as proteínas devem ser de alto valor biológico, sendo assim, proteínas de origem animal de baixo teor de gorduras, como frango, peixe ou até mesmo um corte bovino magro. Uma pesquisa realizada pela Revista Brasileira de Nutrição Esportiva em uma instituição privada mostra os principais alimentos ingeridos após os treinos que são apresentados nesse gráfico. O alimento mais ingerido é o arroz branco, correspondendo a quase 80% dos entrevistados, e os menos consumidos são a torrada integral, macarrão integral, granola e tapioca, correspondendo a menos de 10% dos entrevistados. Apesar de haverem recomendações, a alimentação do atleta varia conforme seu metabolismo e suas individualidades. Quais são os equipamentos de segurança da natação? A natação tem sido adotada por ser um esporte com baixo índice de impacto,
garantindo que pessoas de todas as idades a pratiquem, mas é necessário fazer uso de equipamentos de segurança para garantir melhores resultados e mais segurança para os praticantes. Os principais equipamentos de segurança são a touca e o óculos. A touca serve para prender o cabelo e evitar o contato com o cloro, sendo obrigatório o seu uso. Ela também impede que fios de cabelo caiam na água, facilitando sua limpeza. O óculos é um equipamento obrigatório, pois garante conforto, proteção e aumenta o campo de visão sem irritar os olhos do nadador. O óculos também é obrigatório na construção civil, na maioria das atividades, tanto que existem diversos tipos, cada um para determinada prática, mas todos com um objetivo em comum, de proteger a visão. O protetor de ouvido é usado para proteger o canal do ouvido, impedindo a entrada de água. O protetor auricular também é usado na construção civil, sendo obrigatório seu uso em locais com muito ruído. Existem diversos tipos, e é recomendado usar o que trazer mais conforto para o usuário. Na cidade de Santa Maria, foi realizada uma pesquisa em 17 empresas de pequeno porte sobre o uso de EPIs. O óculos não é usado por todos, como nota-se no gráfico. Muitas vezes esse EPI não é considerado obrigatório e os trabalhadores acabam não fazendo seu uso, tanto que às vezes as próprias construtoras não exigem sua utilização, e isso acaba pondo em risco seus próprios funcionários, expondo-os a acidentes e riscos. Na natação, o uso do óculos é obrigatório e sem o seu uso, os competidores são desclassificados das provas. Nesse esporte, seu uso é de 100% dos nadadores. A natação é um esporte para todas as classes sociais? De acordo com um estudo desenvolvido por Fabiano Pris de Vidé, onde proprietários de academias de natação são entrevistados sobre a condição financeira de seus alunos, a natação é um esporte elitizado. Uma das proprietárias diz que a natação acaba sendo um pouquinho elitista, acaba sendo de luxo. Eu nem preciso selecionar meu aluno, porque uma pessoa que não tiver recurso, ela vai vir aqui, vai ver meu preço, ela não vai entrar. As raízes desse problema são históricas e iniciaram-se na segunda metade do século XIX, onde houve elitização de práticas que desenvolvessem a elegância, os sentidos e as normas de conduta, tais como ginástica, esgrima e a natação. Uma das soluções para esse problema seria um investimento em piscinas públicas para a comunidade e pessoas com interesse na área da natação. Existem cidades que possuem nenhuma piscina comunitária, dificultando o acesso. Então, ou você é sócio de um clube ou paga uma academia para praticar a natação, diz uma das donas. Quando é sugerida a possibilidade do investimento da iniciativa privada ou até da utilização das academias para turmas com pessoas da comunidade, a ideia é negada. Algumas proprietárias afirmam que os indivíduos de classe baixa teriam problemas com a higienização dos vestuários e das piscinas. Já outras afirmam que os pais das crianças das turmas que pagam não gostariam de ver o espaço que os seus filhos utilizam sendo divididos com pessoas negras. Mitos e verdades sobre a natação. Natação emagrece. Verdadeiro. Por ser um esporte que exercita a maior parte do corpo, o emagrecimento e fortalecimento dos músculos é consequência disso. Natação é contraindicada para quem tem sobrepeso. Mito. Pessoas com sobrepeso considerável se movimentam melhor na água do que fora dela, podendo perder até mais massa. A natação é o melhor esporte para qualquer problema nas costas. Mito. Se o indivíduo tiver um problema na cervical, por exemplo, a natação pode ser prejudicial. Não é perigoso comer antes de nadar. Verdadeiro. O fato de comer e depois nadar não causa nenhum mal. Se você quer nadar o mais rapidamente possível, aumente o número de braçadas. Mito. Para chegar à sua máxima velocidade, é necessário ter conhecimento sobre seu ritmo de nadar e treinamento.